Bom dia, galerinha do primeiro ano. Estou aqui agora para trazer a correção da prova bimestral que você fez há uns 15 dias atrás. Certo? Então, você estava aí pensando, pô, o Marcão não vai corrigir a prova não, mano. Já tem um tempão que eu estou aqui querendo saber como que foi as alternativas. Talvez você tá aí ansioso, angustiado, né? Nem tá dormindo por causa disso. Então, eu tô aqui para te ajudar, né, para te salvar desse poço de ansiedade que tomou você por conta dessa prova bimestral do primeiro ano, melhor, primeira série. Vamos lá então. 44 pessoas responderam, 44 estudantes exemplares responderam a esta prova, né? Ah, 24 desses 44 eram do primeiro de informática, 54%, e 20 do primeiro G, 45%, né? Então vamos aí rapidão comentar as questões que são de 1 a 10. Primeira questão: a religião da Grécia Antiga apresentou como características o antropomorfismo, o politeísmo e a mitologia. Letra D é a correta. 90% dos estudantes acertaram essa. Antropomorfismo, que é o Deus se parecer com o ser humano. Ele tem sentimentos, ele sente ódio, ele sente amor, ele sente raiva, ele se vinga, ele casa com humanos, né? Então, isso era uma das características da religião grega. Essa religião é politeísta. Vocês fizeram o trabalho e falaram muito sobre isso aquele dia, né? Então você tinha vários deuses, né? Os Zeus, Hera, Afrodite, Atena, Hermes, né? E por aí vai. Então a resposta correta é a letra D. Ainda tem a questão da mitologia, né? Eram mitos, coisas que são, digamos, lendas. Número 2. A cidade-estado foi uma organização política típica da Grécia Antiga. Nessa perspectiva, é correto afirmar que a letra B, a cidade-estado tinha autonomia e funcionava a partir de suas próprias leis e governo. Então, aqui, mais uma vez, 90%, 40 alunos, 40 estudantes acertaram essa. Né? Então, a cidade-estado grega ela era autônoma, né? Era independente, portanto, criava suas próprias leis e tinha sua própria forma de governo. Então era como se tivesse dentro do mesmo país diversos outros países, com seu rei, né? Com seus líderes, com suas formas de lei. A única coisa que unia esse povo era a cultura grega, né? Os deuses, né? A mitologia, ó, o idioma grego, né? Enfim. Número 3. Na democracia grega, instituída em Atenas no final do século VI a.C., o principal órgão era a Assembleia Popular, a Eclésia. Cara, a palavra igreja vem disso aqui, eclésia, aberta a partir de todos os cidadãos. Não, aberta à participação de todos os cidadãos que tinham direito à palavra. Eram considerados cidadãos, letra B, todos os homens livres nascidos em Atenas, de pai e mãe atenienses, maiores de 18 anos, excluindo-se as mulheres, os escravos e os estrangeiros. A palavra democracia significa governo do povo. Um governo do povo subentende-se que o povo que governa, né? Na Grécia Antiga, em Atenas, essa democracia era direta. O próprio povo decidia, né? Na nossa forma democrática em que nós vivemos, nós elegemos representantes para nos para governar por nós. E elegemos muito mal os nossos representantes. Né? Por exemplo, a gente vê. Vou abrir um parênteses aqui apenas para fazer um comentário. A gente vê agora rolando na CPI uma comissão parlamentar de inquérito, onde você tem um relator que responde por não sei quantos processos por conta de ser corrupto, um presidente que preside as sessões, preside a CPI, acusado de desviar mais de 200 milhões de verba para a saúde no seu país, no seu estado, enfim. Então, a gente escolhe os nossos representantes de forma muito mal escolhida, certo? Então, lá em Atenas, o próprio povo fazia democracia. E eram cidadãos que faziam isso. Agora, quem era cidadão em Atenas? Só o homem maior de 18 anos, filho de mãe e pai ateniense.
Homens menores de 18 anos não podiam, as mulheres não podiam, os estrangeiros não podiam e os escravos piorou. Então, aqui a gente tem uma contradição, né? Porque é democracia, é o governo do povo, mas não é o povo que participa totalmente, é apenas um grupo ali de homens maiores de 18 anos que são nascidos em Atenas e são filhos de pais atenienses. Número 4. A historiografia do período antigo descreve inúmeras categorias sociais, bem como variadas sociedades e civilizações. Dentre as muitas categorias, encontram-se grupos de servidão coletiva, também denominados escravos. Como exemplo, temos os ilotas, que pertenceram à sociedade espartana. Né? Em Atenas, os escravos eram conhecidos como escravos mesmo. Em Esparta, outra grande cidade-estado grega da época, os escravos eram conhecidos como ilotas. Né? Aqui, 42 dos 44 acertaram. Então, 95% de acerto. Parabéns, alunos. Número 5. No fim do período arcaico, o período arcaico representa o século 8 e o século 6 a.C., o legislador ateniense Clístenes empreendeu, com grande apoio popular, reformas que inauguraram o regime democrático em 508 a.C. É característico do regime democrático ateniense, resposta certa, letra E, a proibição de que estrangeiros, mulheres e jovens menores de 21 anos participassem da vida política ateniense, uma vez que não eram considerados cidadãos. Aqui, nessa alternativa, a gente tem uma divergência em relação ao outro. O outro fala que é 18 anos, aqui fala que é 21 anos. Número 6. A civilização romana exerceu uma grande influência sobre as civilizações posteriores e dentre os maiores legados deixados por ela temos, aqui da 6 em diante a gente já muda o conteúdo, né? Até a 5 era Grécia e agora da 6 em diante é Roma. Aqui a resposta certa é a letra A. O que os romanos deixaram de herança para nós? O direito romano, né? As leis, elas são baseadas no conjunto de leis que os romanos criaram, né? Que continua ainda hoje a ser a base da ciência jurídica. E o idioma. Os romanos falavam latim. O latim é um idioma que vem da região do Látio. O Látio é uma região lá da Península Itálica, onde surgiu a cidade de Roma. E ali, então, as pessoas falavam um idioma conhecido como latim. O latim passou a ser a língua oficial romana e do latim vieram o romeno, o francês, o espanhol, o português, certo? Então, se a gente fala português hoje, nós devemos isso muito aos romanos daquela época. Então, isso é um dos legados deixados pelos romanos para a gente. 86% dos alunos acertaram. Então, 38 estudantes acertou essa. Número 7. No ano de 313, o imperador Constantino, juntamente com Licínio, promulgaram o Edito de Milão, que determinou, resposta certa, letra B, o fim das perseguições aos cristãos, né, contra os cristãos. Então, o imperador Constantino, percebendo que o cristianismo estava crescendo muito, que não adiantava ficar perseguindo esses caras, ele resolveu cessar as perseguições, né, e começar a se unir a esse pessoal para ter o império ali pacificado, né, e tentar fazer com que o império, uma vez que o império já estava em decadência, tentar fazer o império ter um período de consolidação para que ele sobrevivesse. Então, eles se aproximam do cristianismo e decretam o Edito de Milão, que cessa as perseguições aos cristãos, né? Os cristãos, nessa primeira fase aí, né, eles eram perseguidos, eles eram mortos, crucificados, mortos em fogueira, eles eram colocados no Coliseu para entreter a população da cidade, lá naquela política do pão e circo, né? Enfim, o Constantino ele decide acabar com isso no ano de 313. Número 8. Entre os fatores que levaram o Império Romano à decadência, podemos apontar corretamente, e essa daqui, deixa eu ver aqui, a 9 e a 10. Essa aqui foi a que vocês mais erraram. 22 acertaram e 22 erraram. A letra B era certa. A estabilização das fronteiras, que levaram a uma crescente falta de mão de obra escrava, desorganizando a estrutura econômica.
como eu falei com vocês, através de vídeo aula ou mesmo de aulas feitas pelo Zoom, o Império Romano, como a gente sabe, Roma tem 3 fases. O período monárquico, depois o período republicano e o Império. No Império, Roma atingiu a sua maior extensão, né? Por conta de ter atingido sua maior extensão, os romanos deixaram de fazer guerras de conquista. Esse período fica conhecido como Pax Romana. E aí, quando eles deixam de fazer as suas conquistas, eles deixam, por exemplo, de buscar escravos, porque à medida que eles iam derrotando os inimigos iam se tornando escravos dos romanos. Quando eles eles cessam as conquistas, eles cessam, portanto, as guerras, eles deixam de fazer escravos. E isso vai refletir, vai impactar na questão da mão de obra dentro do império, né? Porque a principal mão de obra era escrava. Então agora não se tem mais escravos, sem falar que ficou muito difícil manter as fronteiras devido à extensão e à falta de pessoas, de exército, para poder trabalhar nesse contexto, né? Então o império ficou muito mais suscetível a invasões, e foi o que ocorreu a partir de então. Número 9. Quanto às profissões que devem ser consideradas dignas de um homem livre e as que não devem, eis um ponto de vista geralmente aceito. Também não liberais e inferiores são as profissões de todos os que trabalham por salário, a quem pagamos o trabalho e não a arte. Porque no seu caso, o próprio salário é um atestado de sua escravidão. Quem escreveu isso foi Cícero. Esse texto reflete uma visão da sociedade romana. Nela, os cidadãos respeitados e que detinham maior influência política eram os patrícios, né? A classe social mais importante eram os patrícios, porque eles eram grandes proprietários de terras e formavam a aristocracia, né? O que é a aristocracia? O governo dos melhores, o governo dos grandes proprietários rurais, né? A sociedade romana era dividida nas seguintes classes. Você tem no topo da pirâmide os patrícios, depois você tem os plebeus e na base da pirâmide os escravos, né? Os patrícios são os mais poderosos. E esses patrícios, como poderosos, né? Quando eu digo poderosos, eu digo na questão financeira. Eles comandavam o cenário político do império, né? Então eles faziam as leis, né? Eles escravizavam, né? Eles, enfim, eram as pessoas que dominavam essa sociedade. E para terminar, número 10, várias razões explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano. Entre elas, letra A oposição à religião do Estado romano e a negação da origem divina do imperador pelos cristãos. Ora, o cristão não vai considerar o imperador, né, o César, o imperador romano, como Deus. Os romanos consideravam o imperador como Deus. Então, pelo fato dos cristãos negarem César como sendo Deus, eles eram perseguidos. E também pelo fato deles negarem a religião romana, que era a mesma religião grega, só que repaginada, eles também eram perseguidos, né? Então, por esse motivo, um grande número de cristãos foi martirizado, foi morto pelos romanos, ok? Galerinha, então era isso. Aproveitando a oportunidade, eu quero desejar a vocês uma excelente férias, né? Um excelente mês de julho, descansem bastante e voltem renovados para o mês de agosto, certo? Deus abençoe vocês, que Jesus abençoe o seu coração e eu te digo uma coisa, se Jesus está falando com você, se Jesus está falando ao seu coração, deixa ele entrar e fazer uma limpeza geral aí, porque Jesus é amor e ele está querendo fazer uma grande coisa na sua vida, beleza? Forte abraço e nos vemos em breve.